Ok, então nós estamos trabalhando a depressão, né? E antes de dar uma continuidade no nosso tema, em cima do que foi falado semana passada, ficou alguma questão em aberto, sim, alguma dúvida que possa ter sido gerada a partir do que foi visto? Muito bem, então vamos adiante. Uma questão importante, né, que eu acho é, importante diferenciar é a tristeza de depressão, né? A gente está falando de depressão, né? E a Joana vai comentar, tem um capítulo sobre a tristeza no Jesus e a Atualidade. Ela vai comentar também em vários outros livros sobre a questão da tristeza, né? Que de uma certa maneira é algo que nos compõe a nossa vida, né? Ela vai dizer que a alegria não é algo constante, não tem como ser constante uma permanente alegria, né? E que de uma certa forma é, a, vai ter momentos então, na nossa vida de tristeza, né? Porque vai ter que tristeza é ausência momentânea de alegria, mas não seu inverso, né? Que alegria seja ausência de tristeza, né? Então, e que de uma certa maneira a tristeza não precisa nos conduzir ao desinteresse pela vida, né? Mas pode ser compreendida como uma pausa também necessária para rever a nossa postura diante da existência, compreender a nosso momento, né? Então, ela vai dizer que, de certa maneira, a tristeza, a felicidade, acaba sendo uma dinâmica que se expressa nesse conjunto de tristeza e alegria, né? Então, até porque ela disse que a alegria irresponsável também não faz sentido. Uma alegria permanente, de modo frívolo, pode ser uma forma de alienação da realidade, como é o caso da patológica, no caso da mania, né? Mas a tristeza, quando ela começa a ficar patológica, né? Ou seja, então ela fala de uma tristeza terapia, né? Que tem momento de que a energia, a libido, ela tem que ser recolhida como uma forma de olhar para si, né? Ela vai dizer que existe a tristeza como uma forma de renovação interior, né? Como uma forma de limitar o excesso de movimento na vida, em busca de valores mais profundos. Então, isso pode acontecer, né? E muitas vezes ela é transitória, mas ajuda a gerar uma reflexão, um despertar, né? Desde que ela não seja vinculada à queixa e às lamentações, né? E nem ao cultivo do ressentimento, né? Então, nesse caso, ela coloca que a tristeza a gente não precisa fugir da tristeza, né? Nem cultivar a tristeza e nem fugir dela. A gente aceita ela quando ela se apresentar, retirando o melhor daquele momento com uma oportunidade de reflexão, de elaboração interna, né? Diferente da tristeza patológica e diferente também da depressão, que é um caso mais grave, né? Então, de uma maneira, quando a tristeza ela fala de uma insatisfação e que acompanha uma desvalorização da existência e da realidade, e descamba, né, para esse tipo de nostalgia mais persistente, né, de queixa e lamentação, levando a um pessimismo, levando a uma recusa da vida, daí essa tristeza começa a ficar realmente perigosa, né, porque ela vai colocar
de certa maneira, né? A mesma nostalgia, a melancolia, né? Que muitas vezes a nostalgia é um anseio pelo um passado de algo bom que a gente viveu, um anseio de um afeto, de um amor, de uma alegria, de um estado de felicidade. Mas daí esse anseio do amor, do afeto, se transforma em dor, né? Porque a gente fica preso lá, numa coisa que já passou e deixando de investir aqui na vida de agora, né? E criando daí realmente um estado que tende à paralisia da nossa energia espiritual, né? E o perigo dessa tristeza mais persistente, a nossa benfeitora vai colocar nesse capítulo do Jesus e Atualidade, é que a tristeza vai se tornando aí rebeldia, né, gente? E aí realmente ela se torna algo negativo, porque a tristeza vai nos tirando da vida, vai criar então, uma resistência, uma rebeldia em relação ao que a vida nos coloca, como a gente estivesse insatisfeito de uma tal maneira que a gente se recusa daí de poder entrar na vida, que é, de uma certa forma, alguns casos de depressão. Né? Alguns casos de depressão têm na base uma dinâmica aonde a vida não me dá o que eu quero, então eu não brinco mais. Então, eu estou fazendo uma quebra de braço com a vida, né? Então, eu estou resistindo numa posição de oposição, rebeldia, porque, de uma maneira, eu estou insatisfeito, recusando de entrar na vida, já que a vida não responde aos meus anseios. Então, isso é uma possibilidade. Claro, a gente nunca pode criticar e julgar, né, a depressão, porque tem vários fatores, né, que envolvem fatores do passado, né? Mas quando chega no estado depressivo, né, atingindo um nível já orgânico, né, a depressão, quer dizer, uma coisa é essa tristeza, insatisfação, confronto conosco, que se apresenta de maneira momentânea em algum momento da nossa vida, e esse processo persistir, levando à rebeldia, que já atingiu daí um nível mais profundo do nosso mundo interno. Isso chegar na mudança metabólica, né, do organismo, onde já tem daí um quadro de neuroquímico, né, de uma mudança neuroquímica. Daí já está num nível, saiu do espírito para o perispírito e foi para o corpo, né? Daí a coisa já está num nível de uma mudança de padrão que, de uma maneira, envolve uma desarmonia, né? Que vai além só de sensações e estados emocionais irregulares, mas que exige daí, né, o humor depressivo, daí, né? Uma combinação de psicoterapia e farmacoterapia, né? E a Joana coloca isso muito bem, né? Que é importante, né? Que buscar o tratamento medicamentoso e ela ressalta que abdicar do tratamento ou interromper ele sem qualquer motivo é danoso na recuperação do paciente e pode levar a um estado de cronicidade, né? Então, até porque, muitas vezes, essa melhora experimentada antes do tratamento pode dar uma impressão de uma falsa ideia de cura, que a gente pode suspender a medicação por conta própria, o que é contraindicado, né? Porque a tendência é que a medicação seja suspensa um ano depois de a pessoa não ter mais sintoma. Tá? Antigamente, a orientação era 6 meses, agora passou para um ano. Então, se tu está sem sintomas depressivo, daí tu fica um ano ainda tomando a medicação, daí já pode pensar em começar a ir largando, né, com orientação médica. E se caso tu faz uma tentativa e a depressão volta, daí a orientação médica é que tu tome a medicação para a vida inteira, né? A orientação daí tu poder, né, independente se tu está numa fase onde os sintomas não são produtivos, né? Mas
Então, é claro, isso não quer dizer que a gente tem que se acomodar, né? Que a Joana, né? E dizer, então eu sou depressivo e a minha vida vai ser essa. Não, a gente vai, né? Até porque Joana vai colocar, né? Que a gente tem que buscar sempre ir desmanchando esses processos, e buscando um espaço de esperança e otimismo, vai quebrando essas atitudes mentais antigas e renovar a partir de hábitos novos, né, em favor de uma recomposição do nosso quadro interno, né? E até porque esses processos não são eternos, né? Em algum momento eles vão se transformando, né? Então, e aí ela fala, né, vários processos de busca da persistência, da sintonia com a força do bem, a prece, a busca do passe, da água fluida, as vivências de atitudes espirituais elevadas, a leitura edificante, processos que são enobrecedores para a alma, né? E assim por diante, né? O exercício físico, a arte, a meditação, tudo isso a benfeitora fala que são formas de ajudar a essa renovação, tanto do ponto de vista do processo interno quanto até cerebral, né? Em favor da harmonia e do equilíbrio, né? Equilibrar a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, que tem a ver com toda essa permuta química que gera a sensação de satisfação, de bem-estar e assim por diante, né? E é uma coisa que ela fala que eu acho importante, que a finalidade da experiência da depressão não é a dor e o sofrimento, mas sim o encontro do ser com ele mesmo, né? O Jung dizia, né, que a depressão é a alma forçando o ego para baixo, forçando a consciência para ir para dentro, né? Numa necessidade de um encontro com ele mesmo, né? A buscar uma reflexão, a repensar o rumo da sua vida, a poder olhar realmente que sentimentos estão ali ocupando seu mundo, no sentido de que ele possa romper talvez com um quadro de pessimismo que esteja intensificando e gerando angústia e um aprisionamento dele, né, nesse núcleo emocional e nesse sentimento negativo, né? Então, se tu fica passivo e submisso a essas aflições internas, sem força, né, de romper, de maneira apática e se identificando com esse estado, daí realmente a Joana fala que é importante tu buscar ajuda, né? Porque a questão toda não é tu tá sofrendo, tá tendo que lutar contra a tristeza, a depressão, mas de tu se entregar ao abandono e ficar cultivando duas coisas que são muito negativas e perigosas: a autocompaixão e a revolta, né? Então, essa é uma questão importante. Aí, de novo, ela traz a revolta, né? Que é fruto dessa insatisfação interna, né? Que pode nos acontecer. Eu sou Li. Excelente. Gelson, olha o seguinte, aqui na Suécia é um país, não só aqui, mas toda a Escandinávia, fica muito escuro no inverno, muito escuro mesmo. Quanto mais norte, mais escuro. Escuro assim que fica entre meio-dia e 1h30, 2 horas. Até, se tiver que ter sol, vai ter um pouquinho de sol, se não estiver nublado, fica nublado. E depois escuro que cai de repente, novamente. E então, aqui tem um método assim, até ia perguntar para você se é uma coisa assim que tem validade. Eles dão banho de luz. As pessoas que têm a necessidade, é grátis, é gratuito. Eles recebem banhos de luz nos hospitais, são salas assim bem grandes, né? E assim com aquelas luzes bem fortes mesmo. Não tem nada a ver com tomar sol para ficar com cor, não é isso? Mas assim, são luzes especiais mesmo. E também isso que você falou,
a opção de ter diálogos e de ter a yoga, de ter a meditação, de ter ouvir, pode até eles arranjam até padre, sei lá, para conversar, sabe? E o mais impressionante é a diferença de idade. Tem desde o jovem, sabe? E depois pula para aquilo que foi falado né, no sábado, pula para entre 55 e 65, de 70 anos. Olha que coisa impressionante. E isso aí funciona mesmo, porque realmente eles fazem isso, é grátis. Sim, a Joana vai falar das causas endógenas e exógenas, né? Então, tem fatores internos da depressão, né? De conflitos, muito ligado ao passado e ao processo obsessivo, né? O processo obsessivo, ele interfere muito no humor. Então, fatores que causam depressão estão muito ligados também à influência espiritual e também a esses elementos do passado que geram a nostalgia, a melancolia, a insatisfação e assim por diante, né? E tem esses fatores exógenos, que são os fatores da vida, que também contribuem para a depressão, né? Que um deles realmente é esses períodos longos, né? De inverno e de pouco sol, né? Então, isso aí tem vários estudos que remetem a isso, mas eu fico pensando que há sempre essa correspondência, né, entre o que está fora e o que está dentro, né? Então, de uma certa maneira, assim como o sol é um símbolo da luz, do calor e da vida, né? E muitas tradições representam a própria divindade, né? O Deus Ra, né? O sol como símbolo da divindade, como centro da vida, a base da vida. A gente sabe que o sol também queima miasmas, né? Se não tivesse sol iluminando o planeta, a vida da Terra seria impraticável, não só do ponto de vista material, mas por causa a nível espiritual, porque as bactérias, os vírus, né, tudo isso o sol, tanto é que tem muitos países que põem as camas de hospital para fora no verão, né, para pegar sol, para evitar infecção hospitalar. Então, o sol, ele realmente movimento, energia, também é um símbolo de centro da vida, um símbolo de calor. Então, eu fico pensando que um período de pouco sol, de muita escuridão, frio, que nos isola também das relações, nos isola um pouco da vida, isso não só é um fator drástico do ponto de vista externo, mas nos remete também a uma conexão interna com essa imagem, porque tudo é um símbolo, né? Talvez digamos assim, que eu tenha visitado o umbral por muito tempo, né? E talvez no inverno eu possa inconscientemente me conectar talvez com essa imagem daquele período de frieza espiritual, de escuridão da minha vida. Então, talvez isso pode evocar também, a gente não sabe até que ponto essas coisas podem evocar também alguma associação inconsciente a imagens que também carregamos dentro de nós. Então, mesmo sendo fatores exógenos, há, de certo, uma ressonância interna que pode ser mais ou menos ativada a partir de fatores externos, mas com certeza eles influenciam bastante o nosso humor, né? A gente vê pela pandemia, né? As pessoas mudam o seu humor, o grau de violência aumentou, o grau de crises matrimoniais, o grau de a irritação, a depressão, a tristeza, tudo isso, o sono, a alteração do sono, tudo isso aumentou com a pandemia, né, gente? Então, claro, essas coisas impõem o sofrimento Suicídio na também gente. aqui na Suécia. Suicídio aqui E é impressionante, aumentou demais com a pandemia e ainda por causa do fator escuridão que já está então eu acho que esse muito banho de muito sol, né, difícil. o sol deve ser muito bom, né? Eu ia querer um banho de luz se eu O que tivesse você aí falou, bem? na Ah, não, Suécia, né? eu não sei, eu acho que o espírita, eu não sei, graças a Deus eu nunca precisei, não vou precisar, não tenho problema Sim, de depressão, mas as pessoas que vão inclusive pessoas que trabalham até em área de saúde, as claro. enfermeiras, elas correm tudo para lá para da pena, sabe?
e eu via assim, sabe, aquela coisa, eu pensava, nossa, por que vocês estão largando tudo? Ah, não, eu como depois, e, sabe, para poder aproveitar o horário do, né, do descanso Sim, para fazer. E veja que coisa, e eu acho que é isso mesmo que você falou, tem a ver, sim, sabe, a escuridão mexe mesmo com imagina, tá na hora da adrenalina, some tudo, né? Endorfinas, tudo some, deve sumir tudo, meu Deus. é. Mas se Deus quiser, um dia muda a situação. Vamos ver. Sim. Giza? Sobre algo lá. Precisa Sim, ter eu, Deus também, né? O país é meio difícil aqui, viu? Nossa Senhora. Mas Sim. estamos caminhando. A gente vai levando, a doutrina espírita vai aparecendo em tudo quanto é lugar, com a graça de Deus. Mas, olha, é uma luta, Doc. É uma luta. Sim, Giza, pode falar. queria fazer uma pergunta sobre esses fatores externos ainda, que a Joana Uhum. coloca aqui no triunfo pessoal. Ela fala que Sim, muitos outros choques externos, como acidentes, agressões, traumatismos cranianos, contribuem para o surgimento de transtorno de afetividade por influenciar os neurônios localizados no tronco cerebral, próximo ao campo onde o cérebro se junta à medula espinal, etc. Como uma pessoa, então, que tem um quadro, assim, patológico, uma doença, que já afetou o cérebro, como um tumor cerebral, um AVC, e sofre uma depressão. É possível ainda ajudar essa pessoa em forma de psicoterapia? Quer dizer, a pessoa já é medicamentada, tá? É uma pessoa muito próxima minha, mas assim, a depressão está muito crônica, né? assim, Giza. Eu fico pensando se tem pode-se falar alguma palavra, falar alguma coisa para a pessoa despertar para algo assim, para poder sair, É, né, desse poço, desse buraco. porque, mas daí não é uma questão é uma questão, uma questão que a pessoa tem controle, né? Porque quando há uma lesão cerebral, né? Quando há um tumor que afeta alguma parte do cérebro, realmente pode ter reações comportamentais bastante descompensada, estranha, ou mesmo alteração de humor. Então, a pessoa pode ficar, por exemplo, ter comportamentos esdrúxulos de agressividade, ou perder a noção de algumas coisas, uma certa senso de cuidado de si, ou ético, né? Pessoas começam a tirar roupa ou ter comportamentos estranhos, mas tudo é em função dessa lesão cerebral. Daí tem pouca coisa que possa se fazer, né, do ponto de vista de recursos para mudança em termos de uma psicoterapia, porque a causa aí realmente é em função da estrutura cerebral que está comprometida. Então, o que pode a psicoterapia pode ser boa? Se a pessoa tem condições de ter uma certa capacidade de reconhecer isso, tu pode ajudar ela a lidar com a doença, aceitar, buscar recurso de enfrentamento ao mesmo tempo, elaborar esses processos, né? Agora, o espírito que está por trás dessa experiência está sempre se assimilando, né, Giza? Então, nada impede que, durante o repouso físico, ou mesmo a pessoa que não está conseguindo assimilar a informação, ou ela mesmo tendo lúcida naquele momento, ter uma palavra de estímulo, de apoio, porque isso alimenta a alma, né? E, de uma certa maneira, se não, pode não mudar o quadro, né? Isso não quer dizer que, né, que vai conseguir mudar o quadro, mas de uma maneira, ela sente o afeto, o apoio, é um estímulo, né? Então, pode ser que ela não está assimilando direito aquilo, mas aquilo não vai embora, né? Não é desperdiçado e, de uma certa maneira, está sendo assimilado num nível mais subliminar da pessoa. Então, eu acho que mesmo que haja limitações do ponto de vista físico, né?
o trabalho espiritual, o passe, o apoio, a palavra de conforto, sempre, de uma certa maneira, é um recurso a mais que vai dar um conforto para a alma, né? Independente do quanto isso vai se refletir mais ou não no sintoma da pessoa, né? Bom, essa parte do passe já fica mais difícil. As outras, muito obrigada. Que a pessoa não tem, aqui na Áustria é muito comum das pessoas não ter Claro. uma religiosidade, uma religião, ou uma crença de apoio, né? Então, mas Sim. a gente pode, então, tentar outros Claro. estímulos que você colocou. Muito obrigada. A Gita falou do triunfo pessoal. Nesse livro, a Joana vai falar que o transtorno depressivo, né, também, assim como ela fala no Jesus da Atualidade, que a raiz é uma insatisfação da tristeza, a mesma coisa ela fala no triunfo pessoal, que na raiz do transtorno depressivo se encontra, né, uma insatisfação em relação a si mesmo, né, que não foi solucionado. Né? Então, pode se apresentar em relação à vida, né? Porque a gente projeta na vida. A minha vida é ruim, eu não gosto do meu corpo, eu não gosto da onde eu moro, eu não gosto da vida que eu tenho, mas, no fundo, a insatisfação é interna conosco mesmo, de algum conflito que não foi solucionado. Então, ela fala de raiva, de culpa, de perdas, né? de acidentes, agressões, experiências emocionais negativas na gestação, obsessões espirituais, né? Que tudo isso carregam, né? Ativam conteúdos de experiências remotas, né? Mais antigas, e que são ativadas, né? E que buscam, nesse momento, através desses sintomas, liberar aquela energia, aquele passado, aquela memória, como uma forma de tentativa de liberação do conflito, né? Só que, se a pessoa não sabe lidar com isso, ela pode se identificar ou se deixar levar, como o Jonas falou, de maneira passiva, ou se apropriar da tristeza como uma forma de autocompaixão, como ela fala, né? E ficar tentando tirar algum sentido da depressão que não seja o da reflexão, mas de sensibilizar e despertar pena no outro, e ser uma forma de ganho secundário. Então, tem pessoas que acabam fazendo da depressão, né, ou de uma tendência depressiva, um jeito de ser, né? Uma pessoa que tem um padrão masoquista, né? Autopunitivo, crítico, né? E que se culpa, se pune, e assim como muito espírita, por exemplo, a gente vê aí, parece que não se dá o direito de ser feliz, de ser alegre, né? Porque eu tenho karma, está aqui para trabalhar, né? E parece que não tem espaço na vida para alegria, né? Não, né? Então, a gente tem que cuidar para que a luta e as dificuldades não acabam sendo assimilados e se tornam um condicionamento no nosso jeito de ser, e, de repente, a gente acaba vivendo num padrão que limita a nossa vida e que não ajuda em nada, né? A Elsa está colocando aqui uma questão, tantas dificuldades, problemas, mas, ao final, tem um objetivo, que é a nossa evolução. Saber lidar com o problema, encarar e não ficar só sendo coitadinha é o caminho até acordar para isso. Vai um tempo, sim, é um processo, né, Elsa? E que, realmente, a luta está aí, né? Então, a gente tem que... O Jung diz que as grandes questões da vida e os grandes problemas da vida não estão aí para ser solucionados, tá? Estão aí para ser suportados, né? Porque, na verdade, não é nós que vamos mudar os problemas vão nos transformar, no sentido de a gente poder criar resistência, resiliência, se a gente conseguir suportar e perseverar no nosso caminho, porque é uma ilusão a gente achar que vai tirar a dor da vida,
ou os problemas da vida, tem certos problemas, o Jung vai dizer que os problemas são fundamentais para a nossa existência, né? De uma maneira, eles fazem parte da nossa realidade e de certa maneira, não podem ser eliminados do nosso mundo, né? Então, ele é muito claro nisso, né, gente? Que tem coisas que são de ordem intemporal, diz o Jung, né? E que isso... Então, a gente tem que se libertar dessa fantasia da ideia de uma solução, né? E ele vai dizer assim que ninguém pode fazer história sem arriscar tudo, né? E a Joana é muito clara isso do amor-ação, da coragem. A Joana é muito enfática da questão da gente ir para a vida, da gente poder assumir nosso lugar no mundo, que é essa ideia também do Jung de levar a experiência da sua própria vida até o amargo fim, né? Que é a imagem de tomar o gole até o último, o cálice até o último gole, né? E que que esse movimento é uma aposta ao futuro, uma aposta ao nosso crescimento, né? E Jung vai dizer que isso daí é uma forma de não ficar preso numa repetição do passado, mas sim possibilitar um novo começo. Então, por isso que ele vai dizer que os maiores e mais importantes problemas da vida são fundamentalmente insolúveis. E tem que ser assim, porque essa polaridade da vida, né, que envolve dor e amor, é necessária, é inerente ao sistema autorregulador. A dor e o amor são sistemas de harmonização, de coesão, de transformação, de elaboração da vida, e por isso que algumas questões não vão ser resolvidas, mas sim superadas, né? Então, a gente tem que ter clareza em relação a isso, né? A Kate daí vai estar colocando também uma outra questão. A Elza quer terminar de falar antes de ir para a Kate? O que tu queria trazer? Não, com relação ao que você está falando, como eu estou fazendo um trabalho a convite do Fabrício, né, para dia 3 de dezembro, e eu vou falar sobre o que está dentro, o que contém o livro Seja Feliz Hoje. Gelson, esse livro é maravilhoso. Uhum. Esse livro está tudo que você falou até agora. Eu sei que são dos outros livros, né, dentro da psicologia, mas esse livro, ele está trazendo um sumário de tudo que a gente precisa para dentro do problema, dos desafios. Às vezes, uma avalanche de problema num dia, você tem 4, 5 coisas, no dia seguinte de novo, mas como você viver com essa situação e ainda com tudo isso, você dizer, eu sou feliz. Uhum. É impressionante isso. E a gente consegue, Gelson, porque eu comecei a me avaliar lendo o livro. Eu falei, meu Deus do céu, que nem hoje. Minha filha fez quimio ontem. Hoje está passando daquele jeito, né? O meu coração fica acelerado. Outro problema gigante. 3, 4 problemas ao mesmo tempo. Se eu tiver que puxar os cabelos e bater a cabeça na parede, eu só vou me prejudicar. Então, eu fiz o meu calm down, aceitar tudo, organizar por esses departamentos e eu vi que eu consegui ser feliz hoje. Uhum. E existe É uma isso, frase, né, Elza, que diz: quando não há mais nada para esperar, não há mais nada para temer também, né? E eu acho isso interessante, que esse esperar não é a esperança, né? Mas que a gente abre mão das nossas expectativas e consegue reconhecer que nós somos um ser imortal, um espírito eterno, e o mundo, o sofrimento da vida material é transitório. Então, tu não cria expectativa do ego, né? A gente não espera mais nada no sentido de exigir da vida. E a gente não precisa temer também a vida, né? A gente consegue daí focar em mesmo nas dificuldades e nas lutas, a gente consegue a ver através delas, né? E conseguir não perder essa conexão com o essencial da vida e manter uma certa harmonia, tranquilidade e até uma certa felicidade, né? Então, esse é o nosso desafio. Né? Muito bem, a Kate está colocando aqui, normalmente as pessoas se focam no efeito, esquecem de tratar a causa.
e tem outros que não querem reconhecer que estão feridas, que estão com feridas abertas e acabam deixando acumular até que exploda. Então, por isso que é importante, né, que a questão do autodescobrimento, né, do autoconhecimento como fator fundamental no processo da nossa caminhada evolutiva. Quanto mais a gente se confronta e não tem medo de olhar para a gente, né? E olhar para as questões não superficiais, não só nos efeitos, mas poder ir mais a fundo, e isso pode ser difícil no primeiro momento, mas é libertador depois, né? Então, essa coragem que envolve vontade e determinação, né? E que envolve também saber suportar, porque a coragem não é só de enfrentar enquanto um movimento, é de poder realmente não desistir da vida, né? E poder estar ali, olhando para si, trabalhando e indo em frente, né? Então, tudo isso são questões importantes. E aí, dentro disso, que ela está colocando aqui no triplo pessoal, né, que existe, então, fatores de insatisfação, na verdade, vai ter vários tipos de depressão, né? Depressões como eu falei na semana passada, de dimensões mais ansiosas, depressão como uma forma de raiva da vida, né? Uma insatisfação da vida, depressão ligada a baixa autoestima, de eu me sentir fraco e desistir da vida, não me acreditar. Então, tem vários tipos de sofrimento, né, gente? E esses vários tipos de sofrimento vão dar também características de depressivas próprias de cada pessoa. Então, na alquimia, né, na simbologia alquímica, a gente fala do sal e do chumbo como símbolos da depressão, né? Por exemplo, o sal ele pode ser distinguido do chumbo, pois o sal é cortante, né? Ele é pungente, ele é agudo, né? O sal ele tem essa capacidade de desmanchar o ferro, né? Ele vai, né? Ele é adstringente, ele queima a si mesmo com perspicácia e com a sua dor aguda. Então, o sal tem a ver com a amargura, com o lado negativo do símbolo, né? Porque todo símbolo tem um lado positivo. Estou pegando a patologia do sal, né? Da depressão pelo sal, né? Que então envolve a amargura corrosiva e uma busca de sentido e de significado pela autoacusação, como uma forma de autopurificação, né? Que eu estivesse me depurando, né? Então eu ponho sal na ferida, né? Então eu fico lá mexendo na ferida e alimentando a ferida como forma para que doa, como uma forma de autopunição, como uma forma de culpa que eu tenho que me depurar. Então essa é uma depressão do sal, né? Que o chumbo já é crônico, já é denso, né? É aquele sofrimento pesado, opressivo, sem clareza, porque o chumbo ele é obscuro, a gente perde o foco, né? É uma depressão sem sentido, né? As coisas passam lento, não tenho vontade, parece que tudo é muito rotineiro, a vida fica cinza, que nem o chumbo, e pesada. Então, o chumbo ele é constipado, né? Enquanto o sal diz machuca, o chumbo diz não posso. Enquanto o sal saboreia os detalhes da sua dor, ao lembrar de maneira precisa e com uma certa agonia das coisas das suas feridas, dos seus conflitos, o chumbo não consegue enxergar. Ele nada sabe, permanecendo aqui como paralisado, mergulhado numa obliteração meio geral, meio abstrata, em relação à memória. Então, ele não busca a memória, ele apenas se deixa levar por aquele estado, aquela lentidão, né? Então, são formas diferentes de viver a depressão. E são formas diferentes de tratar a depressão, né? O que cura cada processo também é diferente. Por exemplo, o sal ele exige um beliscão, né? Ou seja, tu tem que cutucar a pessoa,
em relação ao que é feito como uma picada, né? O chumbo requer tolerância, paciência, tempo, uma certa paciência de espera para que aquilo seja elaborado, né? Então, enquanto o sal busca um novo sentido para aquela amargura, né, que está lá ainda viva, uma certa, digamos assim, uma nova apreciação do valor para a alma em relação ao que aconteceu, o chumbo busca profundidade, peso, gravidade, para a gente chegar numa inteireza de suportar, de carregar aquilo e construir uma capacidade de resistência, né? Então, tudo tem a ver. Então, o mundo do sal tem a ver mais com a ironia e o chumbo mais com a tragédia, né? Então, cada emoção vai dar um colorido próprio para nossas patologias, né? Então, a depressão, ela não é sempre igual, né? Mesmo que existam padrões, né, arquetípicos que a gente possa diagnosticar, isso é uma depressão, isso é uma fobia, né? Mas em termos dinâmicos, em termos da consciência que está ali presente naquela dor, naquela doença, isso vai mudando, porque a gente é um ser singular também, único, e mesmo que tem processos que são mais universais enquanto formas de adoecimento, tem uma história própria que está ali, tem maneiras dentro daquele adoecimento que dão também naturezas próprias daquela doença. Então, a gente não pode falar só de uma única depressão, de um único jeito de encarar a depressão ou de um tipo de depressão. A gente pode falar de várias nuances e estados depressivos que envolve, por exemplo, essa simbologia do chumbo e do sal, como eu trouxe aqui para vocês, né? Muito bem. Alguma pergunta da Joana até aqui, que ainda tenha ficado para trás, antes de eu ir em frente? Então, a Mariana, pode falar. Só uma perguntinha aqui no início do capítulo, ela fala sobre o arquétipo primordial. Seria a divindade, é isso? Sim, o arquétipo primordial é Deus. Tá. Ok, obrigada. Patrícia? Boa noite, doutor Gelson. Eu fiquei com dúvida aqui no Refletindo a Alma, numa passagem na página 227 de Jung, que fala assim: a psique de um povo tem uma configuração apenas um pouco mais complexa do que a psique do indivíduo. Não sei se você está a ver que trecho é esse, mas assim, eu fiquei bem confusa nessa parte, assim, que ele fala um bocado do coletivo. Não sei se cabe aqui muito bem, mas é no item depressão e contemporaneidade. Sim, é que assim, né, Patrícia? A gente vai formando uma egrégora espiritual, né? E essa egrégora espiritual, ela tem essa complexidade que vai muito além do nosso sistema psíquico individual. Então, não tem um sistema psíquico individual com a nossa história, com a nossa dinâmica, com os fatores que estão envolvendo nosso sistema. Tem um sistema coletivo, né, que é mais complexo, porque envolve outros fatores, não só da união da coletividade, dos indivíduos, mas também padrões coletivos de cenários que foram vividos e outros atravessamentos do cenário mundial que a gente vive enquanto momento histórico. Então, tudo isso também vai nos influenciando. Então, tem certas angústias, certos estados emocionais e de humor que não é só a dor individual, é a dor do mundo. Né? Então, a gente pode também sentir a dor do mundo. E hoje em dia, mais ainda, como a nossa mediunidade, como a nossa psiquismo, ele está mais aberto, né? Porque a gente está vivendo essa mente conectiva, né? Não é por acaso que a gente chegou a essa ideia de globalidade do planeta, né? Porque essa consciência do mundo global, ele corresponde também a essa caminhada espiritual de saber que as coisas são relacionais
estão em interação para que a gente possa compreender o homem mediúnico, né, o homem conectivo. Então, do ponto de vista psíquico, a gente também está mais integrado na alma do mundo, né? Então, hoje em dia, tu não sente só o teu medo. E quando tu conecta com os teus medos, tu conecta com o medo do mundo todo também, né? Então, muitas vezes, algumas coisas que a gente sente, ele é carregado de uma intensidade, de uma dimensão que não é só nossa, que ela também é coletiva, né? E tem fatores que nos atravessam inconsciente que vão além da nossa dimensão individual e pessoal. Obrigada. Eunice? Oi, Gelson. Só uma pergunta, voltando lá nos diferentes tipos de depressão que você mencionou, é correto pensar que um mesmo indivíduo, em momentos diferentes da sua vida, pode experienciar esses diferentes tipos, mais de um tipo de depressão, ou 2 tipos diferentes? Ou seria mais algo, cada indivíduo vai experimentar isso de forma diferente? Há uma tendência, Eunice, de nós ter um padrão mais específico, né? Então, a tendência é não ter tanta variação. A gente pode experimentar variações de estados de humor que pode ser tanto pungente e amargurado, como pesado, né, e lento, do sal e do chumbo. Mas a tendência, a gente está mais vinculado a um tipo de padrão de funcionamento e um tipo de patologia daí específica àquele padrão de funcionamento. Então, a patologia, ela corresponde ao padrão. Não existe um arquétipo da patologia. Todo arquétipo tem o seu jeito de patologizar, né? Então, de certa maneira, os nossos padrões de consciência geram padrões de saúde e de patologia, né, adequado a esse padrão de consciência. Então, a tendência é a gente ficar mais vinculado e mais, a nível de comportamento, realmente é uma repetição de um padrão que é mais associado ao nosso jeito de ser. Faz sentido. Dentro dessa analogia de chumbo, sal, perfeito. Né? Obrigada. Patrícia, assim como tem tipos físicos diferente, né? Com tendências físicas diferentes, metabolismo diferente, também tem do ponto de vista psicológico. Patrícia? Desculpa, doutor Gelson, depois de ouvi-la, eu tive que pensar. Então, esse tipo de patologia seria algo crônico, que a pessoa sempre poderia estar suscetível a voltar a ter, ou você pode realmente se curar? Não, porque o padrão não pode falar em cronicidade em padrão. O padrão é padrão. A cronicidade realmente está na doença, né, Patrícia? Da toda crônica. Então, são coisas diferentes. Eu tenho um padrão de funcionamento que me pertence, né? Assim como eu tenho uma cor de olho que me pertence. Então, não é crônica a cor de olho. Ela é inerente à minha natureza. Então, eu tenho um padrão que tende a ser um padrão ansioso, um padrão meio mais fóbico, um padrão histérico, mas não é uma patologia, e não está cronificado. Agora, a doença, sim, enquanto um estado de um sintoma, ela pode cronificar. Isso depende daí de vários fatores que envolvem o processo de adoecimento e minha incapacidade de enfrentamento, onde essa doença vai ocupando um espaço cada vez maior da minha vida, a ponto de sobrepujar o resto da minha natureza, né? Ela acaba ocupando e regendo a minha vida. Daí a gente pode falar numa cronificação. Ok, obrigada. Vânia? Então, boa noite a todos. Patrícia já perguntou a minha questão com respeito se há uma possibilidade realmente da cura da depressão. Sim, depende, né? Depende. Há uma tendência da pessoa ter uma tendência de depressão, ser mais depressivo e ter episódios depressivos, né? A gente pode ter episódio depressivo, a gente pode não estar em depressão naquele momento, mas ter aquele fundo psíquico
mais depressivo, né? Uma tendência à depressão. Então, tem pessoas que vai... E tem gente que não, que vai ter um episódio depressivo, consegue superar e não tem mais... Não, aqui não é tanto um colorido da vida dela. Então, isso varia, né, Vânia, de pessoa a pessoa. Mas tem aquelas pessoas que têm um transtorno, né? E uma tendência daí de ficar num humor basal, de um humor depressivo, ou uma tendência, né, à depressão como parte do jeito dela ser, né? Então, de uma certa maneira, a gente pode fazer uma de pessoas mais melancólicas, né? E que muito está ligada muitas vezes a outros fatores psicológicos, como insegurança, né? Ou receios infundados, e tudo isso contribuir para a gente poder ficar nesse estado de humor mais depressivo, né? Então, por isso que a Joana fala da necessidade de tentar se libertar desses fatores, buscando novos potenciais de valores e recursos para o enfrentamento das dificuldades, né? Então, tudo isso são coisas importantes que ela vai colocar aí, né? Para a gente poder ir superando, né? É interessante que uma senhora, né, uma vez escreveu para Jung que ela foi morar, ela é uma senhora europeia que mudou de país na Europa, e o país que ela foi é um país que ela não se adaptou. Então ela está sentindo, ela entrou numa depressão, porque ela perdeu as referências da vida dela, ela perdeu o contato com os amigos, a cultura que ela estava vinculada, então uma série de perdas, né? E como ela não encontrou no novo país alento ou elementos que pudessem serem interessantes, ela estava deprimida e questionou a Jung como é que ela podia lidar com esse momento, se ele tinha uma dica para dar para ela, né, em relação a esse momento. E ele falou que não, né, que não conhecia, né, o caso dela, que isso envolvia muitas questões, muitos fatores, mas o que ele podia dizer é o seguinte, então ele disse, se eu tivesse num país estrangeiro, procuraria uma ou duas pessoas aparentemente amáveis e me tornaria útil a elas, para que a libido viesse de fora, né? O afeto, o movimento, mesmo em uma forma tanto primitiva, como, por exemplo, ele diz, um cachorro abanando o seu rabo. Então, tu vê assim a importância de movimentar a energia, porque a caridade, a prece, a leitura, o contato com pessoas, né? Ou a cooperação, se abrir para a vida, movimenta essa energia. Então, isso que o Jung diz, olha, contato com pessoas legal e serve elas, né? Porque tu vai receber energia positiva delas, isso vai movimentar a tua energia, já que tu não está conseguindo mover por ti mesmo e sair desse lugar, né? Tu vai ter pílulas de afeto, de emoção positiva no contato com essas pessoas. E ele diz outras coisas. Eu criaria animais e plantas e descobriria a alegria no seu progresso, ou seja, de acompanhar, movendo a vida, tentaria me cercar de beleza, né? E assim por diante. Eu comeria e beberia bem, ele diz, né? E diz mais, quando a escuridão se tornasse mais densa, né, eu penetraria no seu próprio centro. Olha só, eu, em vez de evitar, eu entraria na minha escuridão, nesse terreno do meu mundo interno, e não descansaria até que uma luz me aparecesse no meio da dor. Porque ele diz, a natureza reverte a si mesma, a si própria. E eu me voltaria com raiva contra mim mesmo, usaria essa raiva contra mim mesmo, e com o ardor da minha raiva, eu derreteria o meu chumbo, diz ele. Eu renunciaria a tudo que me engajaria nas atividades mais baixas, se a minha depressão me levasse à violência. E lutaria como um anjo mau, até deslocar meu quadril, diz ele, né? Pois ele é também a luz e o céu azul que me impede de ver, né? Então, de uma certa maneira, está lá, né?
o azul do céu está lá, o sol continua lá, tem uma nuvem nesse momento que impede eu de enxergar, mas eu estou lá e um dia eu vou enxergar de novo essa luz e esse céu azul que paira sobre todos nós, né, gente? Então, tudo isso faz parte desse processo, né? E a Gisa está colocando aqui que a Joana menciona os diferentes tipos de eventos da vida que pode desencadear a depressão. Sim, lutos, perda, tudo que é luto, né? Todo tipo de luta, perda de um emprego, perda o rompimento de um casamento, o desencarne de uma pessoa querida, né? No caso da senhora que teve que abandonar o país dela e ir para um lugar que ela não gostou, tem que elaborar esse luto. Então, os lutos, né? Assim, todas essas perdas e rompimentos acabam tem uma cota de energia que está lá, que chama de catexia libidinal, no objeto, na pessoa, naquela vida que eu tinha, naquele casamento. De repente, aquela energia sai, né? Fica um vazio, e a energia fica solta, né? E essa energia tem que vir para dentro novamente, para depois ser redistribuído. Então, há um movimento de introversão e regressão da libido que leva a uma depressão, porque essa energia vai para dentro, mas eu não me vejo sentido em buscar em outro lugar. Tem esses outros fatores todos que podem me levar daí à depressão, e eu não conseguir redistribuir energia e recompor de novo na minha interação com a vida, né? E aí eu fico nesse estado de depressão. Então, isso são questões que podem acontecer. Muito bem, gente. Então, a gente podia ficar falando assim, né, muito tempo, né, mas a gente não tem muito tempo, né? Então, ainda a Kate falando se isso pode ter a ver com controle. Em alguma medida, sim, né? Uma tentativa do ego tentar querer controlar, né? Isso pode ser gerador de tensão e conflito, né? Então pode ser um elemento que pode se favorecer esse estado depressivo. E aí, semana que vem, a gente vai, então, para a ansiedade, né? Vamos sair da depressão e vamos para a ansiedade. Tá bom, gente? Alguém faz nossa prece de encerramento?